por que expressões típicas do Brasil estão pegando em Portugal? Será que o português de Portugal está desaparecendo? Hoje nós vamos reagir a um vídeo que fala justamente sobre isso, sobre essa mudança radical que está acontecendo aqui em Portugal. Se você é daqui, você sabe do que eu estou falando, hein? Muito prazer, sejam bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu sou a Raquel Frema e você está no Conexão Brasil. Bem, gente, vamos lá então. Hoje nós vamos reagir a esse vídeo, que o título já é bem interessante. Diz assim: por que expressões típicas do Brasil estão pegando em Portugal? Eu já sei a resposta, gente. Eu já sei, porque é só você dar uma caminhada por qualquer cidade de Portugal e, gente, só dá brasileiro. Tem outras nações aqui também, tá? Principalmente aqui em Caldas da Rainha, e eu sei que é uma realidade aí em toda Portugal, tem de vários lugares do mundo, né? Mas, olha, a maioria é brasileiro. Gente, tem hora, de verdade, que eu esqueço que eu estou em Portugal. Tem hora que eu vou no supermercado, assim, eu só ouço o português do Brasil. É ou não é, gente? Não, você tem que concordar comigo. Em tudo quanto é canto, a gente só escuta o português do Brasil. Mas vamos ver o que fala aqui esse vídeo, tá bem? Então, vamos lá, vamos começar. Querem uma água gelada, eles procuram na geladeira. Já os portugueses dizem que essa garrafa está dentro de um frigorífico, uma palavra que tem um sentido um pouco diferente no Brasil. É verdade, gente. Se você por acaso nunca foi no Brasil, enfim, lá nós falamos geladeira, que eu acho que tem, assim, para nós faz mais sentido, né? Porque assim, geladeira, lugar gelado, lugar que coloca gelo, né? E aqui o frigorífico para nós, frigorífico é um local, parece aí um monte de carne aí, né? E tudo mais. O frigorífico para nós é um local de armazenamento de carne mesmo, sabe? Carne congelada e tudo mais. Isso é um frigorífico para nós, né? Geladeira é o que a gente tem em casa, então já começa por aí, já começa diferente por aí. Vamos lá. Mas essas distinções estão começando a desaparecer para alguns portugueses. Hoje, crianças estão falando grama em vez de relva e preferindo dica no lugar de sugestão. Elas estariam adotando palavras mais comuns no Brasil. Gente, mas dica e sugestão não é a mesma coisa? É a mesma coisa, não é? Dica, vou te dar uma dica. Ou, vou te dar uma sugestão. É a mesma coisa, né? Mas a gente usa, no Brasil, a gente usa as duas expressões, né? A gente usa as duas expressões, Por causa de youtubers e tiktokers, o que tem sido visto por alguns portugueses como uma ameaça ao falar lusitano. Eu sou Júlia Brown, repórter da BBC News Brasil em Londres, e nesse vídeo eu falo sobre a influência brasileira no português europeu e até onde essa tendência pode provocar mudanças mais a longo prazo em Portugal. Gente, isso é uma realidade mesmo, assim, vou ser bem sincera com vocês, eu acho que não muda mais. Não, eu acho que já não muda mais. Primeiro, por conta da imigração, acredito que ela vai falar sobre isso. A imigração desses últimos anos foi, assim, enorme. Eu nem sei de verdade, eu nem sei o número de brasileiros que estão aqui em Portugal, mas eu acho que nós já passamos aí dos 5%, 6% de brasileiros em Portugal. Eu acho que sim, hein? Porque é muito brasileiro, gente, é muito brasileiro. E daí tem a questão que já foi dita aqui, da internet, né, gente? Esses miúdos estão tudo enfiado na internet e eles assistem quem? Assiste os youtubers do Brasil. Não tem nem por onde. Então, eles vão aprendendo e daí... Mas eu acho... Olha, desculpa, meus amigos portugueses desse canal, mas eu acho que já não muda mais, não. Eu acho que já veio para ficar mesmo. Atualmente, cerca de 400 mil brasileiros vivem legalmente em Portugal, um país com 400 mil! Caramba! Gente, é gente demais. 10 milhões e meio de habitantes. Em 5 anos, o aumento da imigração brasileira foi de 369%.
Mas a influência da antiga colônia no linguajar lusitano vem de antes. É uma tendência que começou na década de 1970 com a chegada das novelas do Brasil a Portugal. Gabriela Cravo e Canela, inspirada na obra de Jorge Amado e exibida em Portugal em 1977, popularizou pronúncias e expressões brasileiras, como por exemplo, moço bonito. Mas hoje os Aí, ó, tá principais... vendo? Antigamente, a mídia principal, a televisão, né? E as novelas brasileiras, né? Na década de 70, 80, 90, até antes, né? 60 e tudo mais, era aquilo que a gente consumia, era a mídia que nós consumíamos, assim, todos os dias, e grandes produções, e a TV principal, né? Onde passavam as novelas exibindo. Então, assim, a gente cresceu, gente. Nós no Brasil, né? Nós crescemos assistindo, nos alimentando e tudo com as informações das novelas. Quando começa a exportar essas novelas, e principalmente aqui para Portugal, é óbvio que as expressões do Brasil, principalmente Gabriela, expressões do Nordeste, eu ainda sou de São Paulo, então tem expressões do Nordeste que para mim não faz sentido nenhum, assim, eu tenho que realmente ir pensar o que quer dizer aquilo, tal. Então, assim, antigamente a televisão, hoje a internet. Não tem por onde. É isso. Responsáveis por inserir os brasileirismos no dia a dia de Portugal são nomes como Lucas e Felipe Neto, dois youtubers brasileiros muito populares por lá. Eu conversei com pais e professores portugueses que dizem que o uso de expressões e palavras brasileiras por crianças e adolescentes é cada vez mais evidente. E temos um caso numa das turmas em que um menino fala brasileiro e ele é português, não tem nenhum familiar brasileiro. E agora apercebemos ao falar com ele, assim mais à parte, que ele acho que fica sem supervisão até grandes altas horas da noite a ver vídeos, um atrás do outro, um atrás do outro, e como quase não há comunicação com os pais, quase não corrigem os filhos na oralidade, nem os ouvem quase falar. A professora de inglês Teresa de Gruyter... Gente, isso é muito real. Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse último ano em algumas escolas aqui de Caldas da Rainha, e em todas as minhas turmas, tá? Desde o primeiro aninho até o quinto ano, que foram as turmas que eu trabalhei, todas as crianças portuguesas, elas me pediam, professora, fala brasileiro com a gente, porque eu usava as expressões de Portugal. E elas, não, professora, fala como brasileiro, quero ouvir brasileiro e tudo mais. Então, assim, essas crianças, essa geração, gente, elas são alimentadas dentro de casa, entende? Não é nem na rua, é dentro de casa, pela internet. Então, eu imagino, assim, os pais, os avós, né, as pessoas mais antigas e tudo mais, os portugueses, né, da família, devem ficar realmente, assim, surpresos, né, mas, de certa forma, são eles que estão também deixando as crianças à vontade, só assistindo e só ouvindo o português do Brasil, não tem como, né? Vai falar o português do Brasil, gente. Não é verdade? Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião a respeito disso, gente. Quero muito saber, tá? Vocês aí, meus amigos, nossos amigos portugueses, o que vocês acham? Vocês corrigem? Vocês aí corrigem, assim, no sentido não de dizer que está errado, né? Mas no corrigir de falar, olha, não é aqui em Portugal nós não falamos dessa forma, nós usamos essa expressão. Vocês fazem isso? Seja sincero, hein? Deixa aí nos comentários, deixa nos comentários aí pra gente bater um papo. Vamos lá. Também houve cada vez mais expressões brasileiras entre seus alunos. Nós usamos muito a palavra giro, quando queremos falar de uma coisa que achamos engraçada, interessante, é giro. Okay? A palavra giro deixou quase de ser utilizada. Hoje em dia utiliza-se mais, é bonitinho. É claro que nem É todos... verdade? Olha, eu tenho bastante contato com portugueses e eles falam giro. Eu não ouço falar muito bonitinho, não. Bonitinho ainda. Eu falo tinho, né?
E aí, vocês falam bonitinho? Vocês pararam de falar giro? Portugueses estão pegando esse jeitinho brasileiro. Mas linguistas têm observado mais e mais exemplos de brasileirismos no dia a dia. Se relva vira grama e frigorífico vira geladeira, autocarro vira ônibus, rebuçado vira bala, risca vira listra e pessoa vira cara. Algumas expressões muito típicas do nosso português brasileiro também se tornaram... Gente, isso é verdade. É verdade. Às vezes, quando eu estou assim conversando com as crianças, tá? Com as crianças portuguesas. E meio que sem querer assim, sai o cara. Cara, isso é demais. Por exemplo, se eu vejo alguma coisa, eu falo: "Nossa, cara, isso é muito bom". Eu percebo a carinha deles olhando para mim assim, tipo, a carinha deles, entendeu? Olhando para mim, até eles: "Ah, ok", perceberam. É difícil, gente, é difícil. Eu confesso que, assim, eu procuro, tá, falar as expressões, falar as palavras de Portugal, né, com os meus amigos portugueses e, principalmente, eu lido muito com as crianças portuguesas, então eu procuro, tá? Mas não é fácil, viu? Não é fácil, principalmente quando elas pedem para você falar do jeito que você nasceu, né, do país que você nasceu, da forma como você foi alfabetizado, e expressões do seu estado, porque tem isso no Brasil, né? Nós estamos enorme, né, gente? Então ali, o Brasil é enorme, cada região com uma forma ali de falar, né? Cara, por exemplo, a gente fala muito em São Paulo. Cara, meu. Então, é difícil, eu confesso que é difícil, viu? mais comuns, como bagunça, fofoca e curtir. Em termos de construções, os linguistas também observam cada vez mais o uso da expressão será que para introduzir uma pergunta, a expressão estar afim para falar de algo que se quer fazer, o uso de demais para expressar intensidade e o uso da expressão e aí quando se está contando uma história. Eu não acabei de falar da expressão do demais? Cara, isso é demais. Então, olha aí como é real, né? Os linguistas, os profissionais aí estão dizendo, e é verdade, é isso mesmo. Algumas gírias e palavrões usados com naturalidade no Brasil, mas que assustam muitos em Portugal. Ouvi uma muito gira agora há pouco tempo, alguém que me dizia: estou p*** da vida. E pelo que eu percebi que ela queria dizer era que estava, não sei, não estava furiosa com a vida. Entre nós a palavra calão é uma prostituta. Jesus. Isso é muito, isso é real também, né? Eu não tenho o hábito de falar palavrão, então na minha casa, nossa casa, a gente não tem o hábito de falar palavrão, né? Então a gente, né, nem no Brasil e nem aqui. Mas quem tem o hábito de falar acaba soltando aí uns palavrões que daí aqui, que no Brasil é palavrão também, tá? Não é uma palavra normal que a gente fala, não, é uma palavra, um palavrão, tá? Não é uma coisa legalzinha de falar, não, tá? Mas aí chega aqui, né? Solta uma dessa e aí aqui é mais pesado, né? Da mesma forma que tem expressões aqui que para nós é pesado, para nós é escandaloso, dói o ouvido. Não é uma coisa que não se diz. Outra coisa que parece ser influência brasileira é engolir o artigo. Eu explico melhor. Na tradição europeia, o comum seria dizer coisas como a minha casa, vou te dar o meu endereço, a minha vida. Já no português brasileiro, a gente costuma falar simplesmente minha casa, vou te dar meu endereço e minha vida. E aos poucos, isso parece estar pegando lá em Portugal. Mas segundo os especialistas com quem eu conversei, alguns aspectos muito apontados como brasileirismos, na verdade, já existiam na língua de Camões. Um deles é o gerúndio, que na verdade era muito utilizado em Portugal antigamente. O gerúndio é a forma mais antiga. Até o século XIX, ninguém dizia... Para tudo! Para! O quê? Gente, isso aqui é novo para mim. Vou até voltar um bocadinho, peraí. Vou voltar aqui um pouquinho. Vamos ouvir a professora Graça. Uau, isso aqui, voltei um pouquinho, gente. Antigamente. O gerúndio é a forma mais antiga. Até o século XIX, ninguém dizia estou a passear ou estou a dar uma entrevista à
Júlia. Não, estou dando uma entrevista à Júlia. Portanto, essa é a forma antiga do português. O próprio uso do você, visto como Agora para tudo, gente. Olha aí, porque o gerúndio é a questão, é a forma que a gente mais, que nós, assim, vou dizer por mim, tá? Que eu sempre procuro não falar, tá? Eu, ao invés de falar falando, eu, quando estou conversando com o português, eu estou a falar, porque não sei o quê, blá, 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 sabe? Mas eu me forço, não é fácil, porque natural para mim seria falar falando, andando, né? E estou comendo esta comida gostosa, né? Agora, isso aqui é novo, gente. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Deixa aí nos comentários, gente, por favor, porque isso aqui para mim, agora eu fui pega de surpresa. Olha aí, tá vendo? Houve uma mudança natural, gente. O mundo gira, as coisas andam, é natural, as coisas mudam, tá vendo? Ó, antigamente se usava o gerúndio aqui, depois parou de usar. Então, ó, um brasileirismo, tem origem na expressão vossa mercê, registrada em Portugal desde o século XIV. Hoje, muitos linguistas classificam o você como um meio do caminho entre o senhor ou a senhora e o tu, em termos de formalidade. Mas alguns portugueses consideram que o você é rude e inferioriza a pessoa com quem se está falando. É uma marca um bocadinho desrespeitosa por parte de um falante culto como eu sou. Se eu tratasse um aluno, por exemplo, por você. Bom, o fato é que essa influência brasileira, ainda que limitada... gente, isso é muito verdade. Eu tenho amigas portuguesas que elas têm dificuldade de falar comigo, falar você. A gente está conversando, a gente está ali, ó, num bate-papo e tal, e de repente ela solta o você para mim, solta, né? Porque você, ai, me desculpa, desculpar o quê? Não, eu falei você, mas tudo bem. Gente, para nós não tem problema nenhum, não é um insulto, não é nada, é normal, é normal. Vou dizer mais para você. Na nossa terra, em São Paulo, interior de São Paulo, né? Para nós, olha, a gente às vezes nem usa você, a gente você. Você pega aquele negócio ali para mim, você não sei o que, a gente fala você. É ou não é? Você que é brasileiro aí, que está me assistindo, às vezes a gente não solta um você, né? Então, ó, portugueses, fiquem calmos, vocês não estão nos ofendendo. Olha aí eu chamando você de você, tá vendo? Não é ofensivo para nós, tá? Fica tranquilo. Gerou muitas reações dos portugueses. Durante a pandemia, quando as crianças e adolescentes passavam mais tempo em frente às telas, jornais noticiaram com preocupação o fato dos portugueses estarem falando brasileiro. Vira e mexe, páginas anti-imigração nas redes sociais também fazem denúncias Outra de coisa, deixa eu parar aqui só para você entender. Você, nosso amigo aí português, essa expressão falar brasileiro, para nós, também não é uma expressão. Agora, confesso que agora eu já estou acostumada, mas o brasileiro que chegou há pouco tempo aqui em Portugal e escuta isso pela primeira vez, isso não cai bem aos nossos ouvidos, tá? Não cai. Na verdade, a gente fica meio ofendido até. A gente fala, quê? Não, eu não falo brasileiro, eu falo português, né? Então, assim, isso essa expressão brasileiro, assim, falar brasileiro para nós, a gente vai se acostumando, tá? A gente que está aqui, a gente vai se acostumando porque a gente percebe que tem palavras que são realmente muito diferentes, né? Autoclismo, meu Deus, o que é um autoclismo? Jesus amado. Né? Então, para nós é descarga, né? Então, tipo, e tantas outras expressões, né? Mais complexas. Ai, tem uma. Quer ver? Esferosvite? É isso? Meu Jesus, para nós, gente, é isopor. Isopor, né? Então, tipo, tem umas expressões assim que realmente são muito diferentes. Então, a gente acaba percebendo que há diferença. Mas aí, assim, a gente aprende, tá bom? A gente se acostuma a ouvir que nós falamos brasileiro. Porque lá no fundinho, assim, ó, coraçãozinho, assim, ó, lá no fundinho, a gente fica um pouquinho magoado, sabe? Fica magoado, ó, pro português de Portugal, magoado não tem nada a ver com o nosso magoar, né? Para nós, magoado é ficar chateado, assim, o coraçãozinho, sabe? É sentimento.
para o português de Portugal é se machucar, né? É um ferimento, né, mesmo na pele e tudo mais, no corpo, né? Então, assim, saiba disso, que para nós brasileiros, a gente se acostuma com essa expressão. Ah, você fala brasileiro. Ai, de primeiro assim, ok, mas não é muito legal, não. Não é muito legal, não. A gente fala português, português do Brasil. Brasileirismos flagrados pelo país, muitas vezes com um tom bastante xenofóbico. Mas a verdade é que linguistas e pesquisadores do tema não estão muito preocupados com mudanças profundas no português europeu. Eles dizem que novas expressões, palavras e estrangeirismos surgem e desaparecem nas línguas o tempo todo. E como esse fenômeno é relativamente novo quando comparado à história da língua, mudanças permanentes, especialmente na gramática, não devem acontecer por enquanto. Portanto, são exemplos esparsos de crianças que deixam sair uma palavra que ouviram no YouTube, mas de maneira nenhuma as crianças portuguesas passaram a falar brasileiro. Não, isso é uma maneira alarmista de dizer as coisas. A professora Graça Rio Torto, da Universidade de Coimbra... Gente, eu concordo plenamente com esse professor. Eu acho que é muito recente, tá? Para querer comparar esse fenômeno dessa imigração e dessa questão da mídia e tudo mais com a história da língua, com a história do idioma, sabe? Eu acredito que algumas coisas elas vão ficar, mas eu confesso que eu acho que assim não acabar o idioma português de Portugal, desaparecer, eu acho isso é muito improvável, ok? Eu acho que isso não vai acontecer, porque é a língua da nação, do país, né? E é muito mais valioso o tempo, a idade do idioma na nação do que algo tão recente, algo tão próximo. Acredito, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu aqui, ó, uma mera mortal falando aqui. Mas eu acredito que algumas expressões, elas vão entrar e elas vão permanecer, elas vão ficar. Mas a mudança de, assim, essa coisa radical do desaparecer e esse alarmismo todo, sabe, que alguns portugueses estão falando, e não sei, isso eu concordo com o professor. Isso aí não vai acontecer, não. Essa é a minha opinião. Qual é a sua opinião? Já se inscreveu no canal? Já está inscrito? Se você ainda não está inscrito, pelo amor de Deus, gente, vai aí, ó, se inscreva no canal, tá bem? Acesse, não, como é que é? Ative aí, ó, o sininho para você receber as notificações. A gente vai estar agora aqui entrando em alguns vídeos diferentes, tá? Não se assuste, nós vamos começar a fazer uns vídeos diferentes também. Então, deixa aí o seu comentário, deixa o seu joinha para nós, que é importante, tá bom? Um linguista não esperaria que em tão pouco tempo e um conjunto não tão significativo assim de falantes pudesse ter uma influência decisiva sobre a língua. É uma moda que, como outra qualquer, é circunscrita no tempo. E mesmo entre os linguistas não portugueses, a ideia que predomina é de que a influência brasileira tem um limite. No Brasil se ensina nas escolas, né, a questão da ênclise, né, e até hoje não se consolidou, né? Veja como é difícil, né? As pessoas são corrigidas na escola, enfim, redações, e até hoje esse tipo de norma não se consolidou aqui, né? Porque essas coisas não são tão fáceis de transformar assim, né? E depois... Gente, eu não entendi o que ele falou. Nem sei do que ele está falando, então realmente não se implantou no Brasil. Eu nem sei o que ele falou. Não sei. Existe um certo preconceito, né? Há várias questões aí, há questões identitárias, né? De reconhecimento da própria variedade, né? Lealdade linguística à própria variedade, né? Então, aquilo que se reconhece claramente como brasileiro, né? É possível que continue despertando uma certa oposição, né? Entre as pessoas. Tem inclusive quem defenda que as variantes faladas em Portugal e no Brasil estão tão distantes que já chegou a hora de falar em duas línguas diferentes. Mas em termos linguísticos, não tem um critério para dizer em que momento duas variantes... Eu já ouvi muito isso, sabe? Já ouvi, já. Gente falando que assim, são tão diferentes, as expressões são tão opostas que tinha que ser dois idiomas completamente diferentes.
Não sei. Não sei se eu concordo. Acho que não. Não concordo com isso, não. Uh-uh. Se tornam línguas distintas. Muitas vezes, isso é mais uma questão política. E com isso eu fico por aqui. Fique de olho no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada, Júlia. Obrigada e até a próxima. Gostei aí. E aí, gente, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês a respeito disso? É uma realidade? Nós estamos vivendo isso, nós estamos vendo, nós que estamos aqui, estamos vendo essa mudança aos pouquinhos acontecer. Eu já dei aí a minha opinião, quero saber a sua opinião, o que você acha a respeito disso? Você, nosso amigo português, você que está aí no Brasil, o que você acha a respeito disso? Você acha que é possível um povo imigrar para uma outra nação e transformar o idioma dessa nação? Será que isso é possível, gente? Será que isso vai acontecer aqui em Portugal? Eu vou ficar por aqui. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!